Você já se encontrou em situações em que as emoções parecem tomar o controle, prejudicando sua capacidade de tomar decisões racionais? A filosofia estoica propõe uma abordagem que pode nos ajudar a permanecer calmos, centrados e calculistas, independentemente das circunstâncias. Seja bem-vindo ao canal Estoico Cristão, onde vamos explorar juntos o fascinante mundo da filosofia estoica e como podemos aplicar seus princípios para desenvolver a habilidade de ser frio e calculista nas situações da vida. Os estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, nos deixaram um legado valioso que pode ser uma fonte poderosa de sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Uma pessoa calculista é aquela que procura calcular e planejar minimamente as suas ações, a fim de se certificar de que terá o resultado que deseja. Geralmente costumam definir os calculistas como frios, seres que não têm sentimentos e agem sempre em benefício próprio. A generalização pode não ser um bom caminho, já que ela costuma nos levar a fazer julgamentos precipitados, criando preconceitos. Já falei em diversos artigos sobre a importância do equilíbrio em todos os âmbitos da vida, pois ele é realmente essencial. Quando se trata de uma característica tão marcante como é o caso do calculismo, é fundamental saber dosar e entender quando é a hora certa de colocá-la em prática, a fim de manter um limite saudável. Por mais incrível que possa parecer, ser calculista tem o seu lado bom. Lembre-se de que, diferente dos filmes, as pessoas não precisam ser classificadas como boas e más na vida real. Se você souber os momentos certos de colocar esse lado em prática, poderá ter muitos benefícios. São boas para planejar, o que ajuda a atingir metas com maior facilidade. Pessoas calculistas costumam ser bastante organizadas, tanto em relação aos ambientes, quanto aos compromissos e horários. A cautela de um indivíduo calculista, quando usada na medida, pode ajudar a minimizar riscos nas mais diversas situações. Conseguir agir de forma racional, mesmo quando todos ao seu redor demonstram ter perdido a calma. Como pensam antes de falar e agir, estão menos propensos a sofrerem por algum arrependimento. Conseguem controlar os seus sentimentos e agir com inteligência. Como mantêm o foco em seus objetivos, conseguem dizer não para diversas situações com facilidade. São pessoas práticas, que conseguem dizer o que pensam e realizar suas metas de forma estratégica e bem pensada. Não se envolvem demais com problemas alheios, mantendo um distanciamento também saudável das situações. Veja as 3 regras fundamentais para ser uma pessoa mais fria e calculista. 1. Compreensão das emoções. Um dos fundamentos da filosofia estoica é a profunda compreensão das emoções humanas. Os estoicos reconhecem que as emoções muitas vezes surgem como respostas automáticas a eventos externos, mas argumentam que podemos exercer controle sobre como reagimos a essas emoções. Na prática, isso significa cultivar uma consciência aguçada das próprias emoções, identificando-as quando surgem. Ao compreender a natureza passageira e muitas vezes irracional das emoções, podemos começar a separar nossos sentimentos da realidade objetiva da situação. Por exemplo, se nos deparamos com uma situação desafiadora, como críticas injustas no trabalho, a compreensão estoica das emoções nos encoraja a pausar antes de reagir impulsivamente. Em vez de deixar a raiva ou a frustração guiar nossas ações, podemos refletir sobre a situação de maneira mais racional, considerando o contexto e as implicações a longo prazo. Ao desenvolver essa capacidade de observar e entender nossas emoções, tornamo-nos mais aptos a lidar com elas de maneira construtiva. Isso não significa reprimir as emoções, mas sim abordá-las com uma perspectiva equilibrada, permitindo-nos agir com calma e clareza, características essenciais para quem busca ser frio e calculista nas decisões do dia a dia. A compreensão estoica das emoções, portanto, serve como alicerce para a construção de uma mentalidade resiliente e centrada. 2. Controle da reação. Um dos princípios fundamentais da filosofia estoica é o controle da reação diante das adversidades. Os estoicos ensinam que não podemos evitar que eventos externos ocorram, mas temos total controle sobre como escolhemos responder a esses eventos. Desenvolver a habilidade de ser frio e calculista implica em treinar a mente para reagir de maneira deliberada, em vez de ceder impulsivamente às emoções. Ao enfrentar uma situação desafiadora, os estoicos nos incentivam a pausar antes de reagir. Esse momento de reflexão nos permite avaliar a situação de forma objetiva, separando os fatos das interpretações emocionais.
É nesse espaço de pausa que podemos escolher conscientemente a nossa resposta, em vez de simplesmente reagir instintivamente. A prática constante desse controle da reação não significa suprimir as emoções, mas sim compreendê-las e direcioná-las de maneira construtiva. Em vez de permitir que a raiva, o medo ou a ansiedade dominem nossas ações, os estoicos nos desafiam a transformar essas emoções em fontes de poder e clareza. Isso não apenas fortalece nossa resiliência emocional, mas também nos permite lidar com os desafios de forma mais eficaz. Portanto, ao buscarmos desenvolver a habilidade estoica de ser frio e calculista, é crucial dedicarmos tempo ao treinamento do controle da reação. Afinal, é nesse controle consciente que encontramos a verdadeira liberdade interior, capacitando-nos a agir com sabedoria e serenidade, mesmo nas situações mais difíceis. 3. Visão de longo prazo. Um dos princípios fundamentais da filosofia estoica é a importância de adotar uma visão de longo prazo em nossas ações e decisões. Os estoicos nos ensinam a resistir à tentação de buscar gratificações imediatas e a considerar as consequências a longo prazo de nossas escolhas. Ao desenvolver a habilidade de ser frio e calculista, é essencial cultivar uma perspectiva que ultrapasse os desafios momentâneos. Isso envolve pensar nas implicações futuras de nossas ações, avaliando como nossas decisões de hoje podem impactar nossas metas e valores ao longo do tempo. A visão de longo prazo nos ajuda a evitar reações impulsivas e decisões baseadas apenas em emoções momentâneas. Em vez disso, aprendemos a ponderar as diferentes opções disponíveis, considerando como cada escolha pode contribuir para nosso crescimento pessoal, profissional e emocional. Os estoicos destacam a importância de manter o foco nas metas mais elevadas da vida, como a virtude e a sabedoria, em vez de se deixar levar por desejos passageiros. Ao pensar no futuro e nas consequências a longo prazo, somos capazes de manter a compostura diante de adversidades e tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. Desenvolver essa perspectiva de longo prazo requer paciência e reflexão constante. Os estoicos nos lembram de que, ao adotarmos uma abordagem mais deliberada e consciente em relação ao tempo, podemos moldar nosso destino de maneira mais significativa, construindo uma vida mais plena e satisfatória. Portanto, ao trilhar o caminho da serenidade estoica, dedicar-se a desenvolver uma visão de longo prazo é um passo crucial para alcançar a maestria sobre nossas reações e decisões. Um dos principais objetivos de uma pessoa calculista é sempre acertar e chegar ao resultado que deseja. Da mesma forma que isso pode ajudá-la a manter o foco, também podem ser motivo de frustração quando as coisas não saem como o esperado. Então, a minha dica é que dê o seu melhor, mas caso cometa alguma falha, evite se martirizar e utilize o erro como aprendizado para fazer diferente. De acordo com a psicologia, os indivíduos podem ser divididos em 4 tipos de temperamentos, que são melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. O último engloba aquelas pessoas que são mais reservadas, observadoras e disciplinadas. Outra característica bastante marcante de seu comportamento é que são calculistas e costumam analisar e planejar suas atitudes. Como se pode ver, o calculismo é um traço da personalidade que pode ter as suas vantagens e desvantagens. Cabe a você se conhecer e canalizar o que sente de uma forma positiva, a fim de alcançar os seus objetivos, mas sem prejudicar ninguém. Quando alguém te chamar de frio e calculista, evite se chatear. Lembre-se sempre que o importante é o que sente e o que está na sua essência. Quando estiver em um momento de descanso, aos finais de semana ou férias, permita-se viver sem querer controlar tudo. Em uma viagem, por exemplo, deixe de programar o roteiro de pelo menos um dia e se dê a oportunidade de sair pela cidade para descobri-la. Planejar ajuda a evitar situações inesperadas, mas, quando em excesso, te impede de ter surpresas agradáveis. Então, encontre o equilíbrio e saiba quando precisa pausar o seu lado calculista. Lembre-se de praticar algumas dicas para ter sucesso no equilíbrio. Algumas dicas que você tem que ter em mente são: saiba os momentos certos para ser calculista. Permita-se viver sem calcular todos os passos. Aceite que pode cometer erros. Conheça os seus sentimentos. Espero que essas dicas tenham sido de forma a engrandecer o seu entendimento. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar, deixando o seu like
e um comentário onde você pode expressar sua opinião e discutirmos mais dicas sobre o estoicismo e filosofia. Obrigado e até a próxima.